somos um no Senhor, somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Na tua palavra me edificarei, na tua palavra eu multiplicarei, na tua palavra. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, em Sua presença nesta tarde. Meu Deus, viemos acima de tudo, Pai, para ouvir o Senhor, aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações, a Sua orientação, a Sua direção, para que, meu Deus, nós possamos vencer as batalhas que estão diante de nós. Davi lhe diz no Salmo 16, versículo 8: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso nunca vacilarei. Senhor, quando nós ouvimos a Tua voz e seguimos a Tua direção, nós estamos colocando o Senhor adiante de nós, e não há como vacilarmos, mas sim venceremos, ó Deus. Fala conosco nesta tarde, abra o nosso entendimento para a Sua palavra. Queremos ouvir, queremos aprender com o Senhor, em nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos, sejam bem-vindos, tudo na paz? Amém, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Nós já estamos, creio eu, acho que na quarta sexta-feira, estudando esse capítulo. Cada sexta-feira Deus tem falado algo ao nosso coração. Por que é tão importante, irmãos, nós ouvirmos a palavra? Muitas vezes as pessoas, elas vêm até a igreja e tudo que elas querem é uma oração. Elas acham que a solução para qualquer problema é uma oração. Muitas vezes a oração soluciona, amém? Mas, irmãos, o que vai levar a pessoa realmente a vencer é Deus falar com ela na palavra, amém? Irmãos, o Salmo 119, versículo 105, está escrito assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando eu ouço a palavra de Deus, irmãos, é como se, antes de eu ouvir, é como se tudo estivesse escuro diante de mim. Eu não sei para onde ir, mas quando eu ouço a palavra, Deus ilumina a direção que eu devo tomar, a direção que eu devo seguir. Quando Ele ilumina, não é para eu ver o caminho, não é apenas para eu ficar feliz por Ele ter iluminado, é para eu andar naquele caminho, é para mim ir naquela direção. Quantas são as pessoas que vêm à casa de Deus e ouvem o que Deus fala, entendem o ensinamento, veem diante delas o caminho que é iluminar, mas não tomam atitude nenhuma, elas não agem. Elas dizem, que legal, gostei da palavra, uma bênção. Não, olha, Deus falou comigo, tá, mas o que você fez com aquilo que Deus falou com você? Não adianta, gente. É como se eu estivesse vendo a vitória no final do caminho e esperasse que ela viesse o quê? Até mim. Nós temos atitudes a tomar, diga graças a Deus. Hoje nós vamos estudar, irmãos, o caso da sogra de Pedro. A palavra vai nos mostrar que o Pedro, ele tomou uma atitude que fez com que a situação da sogra dele mudasse.
Vamos ler. Marcos 1, versículo 29, 30 e 31. Diz assim, ó: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Vamos entender isso. Aqui o Senhor Jesus, ele está acompanhado de Pedro, também de André, de Tiago e de João. Onde eles estavam? Eles estavam na sinagoga, aonde semana passada nós estudamos que Jesus foi lá ensinar no sábado e no meio da reunião manifestou-se um demônio. Quem lembra dessa mensagem que eu preguei semana passada? Irmãos, e nesse episódio, Jesus vai e liberta aquele homem fica bem. Ali nós aprendemos, né, que o demônio diz no versículo 24, que tenho eu contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus, tal. Resolvida a questão da sinagoga, terminou o culto, Pedro convida o João, o André, o Tiago e o Senhor Jesus para irem até a casa dele. Amém? Sei lá, almoçar, tomar o café da tarde. Se fosse aqui no Rio Grande do Sul, ia convidar para tomar um chimarrão, né, gente? E eles foram até a casa da sogra de Pedro, irmãos. Quando eles chegam na casa de Pedro, lá está a sogra com uma febre. Amém? Podemos dizer que Pedro tinha um problema em casa? Sim ou não? Só para me esclarecer, o problema não era a sogra, tá, gente? Amém? O problema era a enfermidade na sogra. Tem que deixar bem claro. Vai que alguém diga, ó, o pastor disse que o problema em casa é a sogra. Não, eu não falei isso não, viu, gente? Irmãos, e a sogra de Pedro estava com uma febre. Então havia ali uma enfermidade, talvez uma infecção no corpo dela. Quando o evangelista Lucas, no Evangelho de Lucas, ele vai tratar sobre o assunto, ele diz que a febre dela é muito alta. E Lucas era um médico, ele entendia disso. Então não era qualquer febrezinha, era uma situação grave. Amém? E o mais interessante é que quando Jesus entra em casa, Pedro não oferece o café, ou a bolacha, ou o chimarrão com a rapadura, né, gente? Não. O que o Pedro imediatamente ele faz? Ele fala a respeito de quem? Da sogra. Ele fala do problema. Amém? Muitas vezes nós, irmãos, quando surge um problema na nossa vida, fazemos diferente. Em vez de imediatamente apresentarmos para o Senhor o que está acontecendo, a gente vai esperando, ver se a coisa se resolve ao natural, ou tentamos outros meios para solucionar. E quando tudo falha, a gente pensa, eu acho que eu vou falar com Deus. Só que ali já passou um tempo, aquele problema já causou danos, já causou estragos, alguns são estragos irreparáveis, irreversíveis, amém? E quando a pessoa vai, Deus muda a situação. O versículo 30 nos informa assim, ó: e a sogra de Simão estava deitada com febre. E, qual é a expressão que vem depois? Logo. E logo lhe falaram dela. Foi a primeira coisa, irmãos. Já foram informando ele, ó, a minha sogra está com uma febre. Amém? Aí quando eu vou para a história na Bíblia, irmãos, eu vejo que muitos deixaram de ser abençoados porque esperaram. Um exemplo. A palavra mostra, irmãos, que Israel ficou durante 400 anos, como quantos anos? São cerca de 7 gerações, de 7 a 8 gerações diferentes, irmãos. Imagina, é muito tempo. O Brasil tem 516 anos. Imagina, eles ficaram 400 anos como escravos. Mas aí o povo clamou a Deus. E lá no Êxodo 3, Deus ele vai até o Monte Sinai, onde está Moisés pastoreando o gado do sogro, e diz assim para Moisés, aparece para Moisés naquela sarça e tal, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó,
Eu tenho ouvido o clamor do meu povo Israel por causa dos seus exatores, e eu desci a fim de livrá-los, para tirá-los dessa terra e levá-la a uma terra boa e ampla, a terra que mana leite e mel. E dali começou uma obra através da vida de Moisés, que Deus tirou Israel com mão forte, irmãos, e deu Canaã para eles. Mas o que me chama a atenção? Por que Deus não fez isso antes? Por que Deus permitiu passar 400 anos? O que Deus disse para Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Amém? Por que Deus não respondeu antes? Porque em nenhum período daqueles 400 anos, eles haviam o quê? Clamado. Jeremias 33, 13 diz assim, ó: clama a mim e responder-te-ei. Quando é que haverá resposta? Quando houver clamor. Se a pessoa ficar naquela, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, não, Deus é todo poderoso, mas eu não vou buscá-lo, eu não vou diante dele expor a situação, eu vou deixando a coisa o que é. Não, está na mão de Deus, Deus vai cuidar. Não, pessoal, Ele quer que a gente vá até Ele, Ele quer que a gente exponha a situação, Ele quer que a gente creia que Ele vai operar. Amém? Nós não podemos simplesmente ir deixando. Israel foi deixando. E quantas gerações ali nasceram e morreram e nunca conheceram a liberdade, não conheceram a Deus, morreram como escravos sem desfrutar de nada do que Deus havia prometido. Essa é a vontade de Deus para a gente? Não. Em Jeremias capítulo 29, no versículo 11, Deus diz assim, ó: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que toda pessoa deseja para si, irmãos? Não é uma vida abençoada? É isso que todos nós queremos, e é isso que Deus pensa a nosso respeito, é isso que Ele quer para nós. Amém? Um outro caso é ali de Juízes 6, quando Israel se desvia da presença de Deus, deixa de fazer o que agrada a Deus, Deus permite que os medianitas venham contra Israel, e ali oprimam Israel durante 7 anos. Israel empobrece muito, perde tudo que tem, acaba sem nada, até que um dia eles decidem o quê? Clamar a Deus. Quando eles clamam a Deus, a resposta é imediata. Deus envia o profeta fala com eles, Gideão toma uma atitude, sai das cavernas, vai lá para o lagar, Deus fala com ele, levanta ele como um líder, e Israel sai da escravidão, daquela opressão dos midianitas. Mas isso só acontece depois de 7 anos, porque levou 7 anos para o povo quê? Clamar, expor a situação. Amém? E às vezes, irmãos, o problema vem, a pessoa vai tentando dar o jeito dela, vai esperando aqui, vai esperando ali, e o problema vem e acaba com a pessoa e não tem solução. Foi o caso do rei Asa. A palavra nos mostra, se não me engano, é 2 Crônicas 16, a palavra ali nos mostra, irmãos, que Asa morreu de uma enfermidade nos pés, e o texto diz, porque buscou os médicos e não ao Senhor. Pastor, é errado buscar os médicos? Não é, pessoal. Pode ir no médico, pode fazer consulta, se ele disser que tem que fazer tratamento, faz o quê? Errado é você não buscar quem? Não buscar Deus, irmãos. Errado é não buscar a Deus. Sabe quem é que não busca Deus? São aquelas pessoas que dizem que acreditam nele, mas que vão levando a vida. Amém? Agora, uma pessoa que é de Deus, que conhece a palavra, que está na casa de Deus, que tem comunhão, se ela tiver aqui no médico, ela vai aonde? No médico. Se ela tiver aqui no gerente do banco para conversar sobre a vida financeira, ela vai aonde? Ela vai no gerente do banco. Se ela tiver que, por exemplo, um professor chega, olha, mãe, tem que levar sua filha ou seu filho no psicólogo. O crente vai fazer o quê? Vai levar, mas antes de fazer tudo isso, o que ele vai fazer? Vai levar a situação a quem? Vai levar a situação a Deus. Que nem alguns fazem assim,
vão lá o médico pede o exame, aí vão lá no laboratório, fazem o quê? O exame, aí pegam o exame e trazem o exame para me orar. Eu pergunto, irmãos, não teria que orar antes de fazer o exame? Ela quer que eu ore o resultado que está ali já. Amém? Quem entendeu? Pastor, olha, o médico disse que eu tenho que fazer um exame. Muito bem, então antes de você fazer o exame, nós vamos o quê? Nós vamos colocar diante de Deus. Não é depois que fez o exame, trazer o exame para o pastor orar. Tem que orar antes de fazer o exame. O que eu simplesmente faço? Olha, irmã, eu vou orar agora, mas a senhora vai ter que o quê? Fazer outro. Porque esse daí é o resultado que a senhora teve há dias atrás, quando a senhora realizou, quando nós não tínhamos o quê? As pessoas esperam para ir a Deus, irmãos, quando na verdade Deus deveria ser o primeiro a saber de qualquer circunstância. Tem esposas que estão enfrentando problema no casamento, e o primeiro a saber não é Deus, é a mãe dela, é a amiga dela, é a tia, é aquela amiga mais próxima. Está errado, gente. A mesma coisa é o homem. O primeiro a saber de tudo é quem? É Deus. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. É Ele, pessoal. Vocês estão compreendendo? Então nós temos que tomar essa atitude. Ele tem que vir em primeiro lugar. Pastor, o que vai acontecer quando eu começar a levar a Deus as minhas necessidades? Deixa eu citar 2 versículos para vocês. Em 1 Pedro 5, versículo 7, o Espírito Santo usa Pedro para escrever assim, ó: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, sinônimos, preocupação, inquietação, e ele, Deus, terá cuidado de vós. Como que eu lanço sobre Deus toda a minha ansiedade, preocupação e inquietação? Orando. Amém? Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim, ó: não estejais inquietos, mesma coisa, preocupados, ansiosos, aflitos, por coisa alguma, antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus através da oração e súplicas com ações de graça. Versículo 8: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Estão entendendo? Amém, Jesus? É o que nós temos que fazer, temos que expor para Ele. Quando Pedro coloca para Jesus a situação, quem é que entra em ação? É Jesus. Pedro sai de cena. Pedro, que era o ativo, ou seja, aquele que foi a Jesus para expor a situação, agora ele é apenas um espectador, porque ele vai ver Jesus o que é? Operar. Estão entendendo? Amém? Versículo 30. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Vamos entender como que Jesus fará a obra. Você expôs para ele a situação? Então tá, ele vai agir. 31. Então, chegando-se a ela, Jesus foi e se aproximou de quem? Da sogra. Quando nós colocamos aquela área da nossa vida que está com um problema diante de Deus, Deus faz o quê? Ele vai até aquela área. Deus, ele volta a atenção dele para aquela área. Amém? E quando ele faz isso, o texto diz: e tomou-a pela mão. Ou seja, ele vai o quê, pessoal? Ele vai assumir o controle da situação. Amém? E no momento que Deus pega nas mãos, o mal que está ali não tem para onde escapar, gente. Como assim, pastor? Se eu não me engano, é Isaías 43, 13, que diz assim, ó, 13 ou 15, acho que é 13, diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Assim diz o versículo inteiro. No momento que Deus tomou a situação nas mãos, ninguém escapa. O mal não vai escapar, porque Deus vai o que é? Deus vai agir.
Então Jesus se aproximou dela e, tomando-a pela mão, o que ele fez? Levantou-a. Aquilo que está caído, aquilo que nós dizíamos não ter mais jeito, aquilo que qualquer outro disse não ter mais jeito, jogado ao chão, destruído, o que Jesus faz? Ele levanta. E aquilo que estava sendo um motivo de tristeza, aquilo que estava sendo um motivo de atrapalho, de perda, se tornará uma bênção, porque o texto diz: e a febre a deixou, e o que ela fazia? Servia-os. Enquanto todos teriam que dar atenção a ela, ela sendo curada, passou a ser uma bênção para todos. Quando aquela área da nossa vida que nós apresentamos a Deus, Ele opera, aquela área que estava trazendo tristeza, que estava tirando às vezes o nosso sono, que estava tomando o nosso coração, enchendo ele de preocupação, será um motivo de alegria. Então, pense agora, qual é a área da tua vida que precisa disso? Deus quer operar. Amém? Mas não basta dizer, Deus sabe. Deus sabe, Ele é poderoso. Não, você tem que pegar e ir diante desse Deus que sabe, desse Deus que é poderoso, e expor a tua situação. Deve fazer isso uma vez só? Não. A palavra diz: no mundo tereis o quê? Qualquer aflição que surgir. Só nas impossíveis? Só naquelas complicadíssimas? Quem serve a Deus, irmãos, leva a Deus tudo. Desde as pequenas, as mínimas, aquelas que nós mesmos podemos resolver, até as mais complicadas. Isso é ser como criança aos olhos de Deus. Como eu pregava semana passada, no dia da criança, eu comentei aquele versículo: se não nos convertermos e não nos fizermos como crianças, não entraremos no reino dos céus. É um versículo que muitos têm dúvida. O que é se fazer como criança? Não é fisicamente, não é mentalmente, não é espiritualmente. Porque nessas três questões a Bíblia nos mostra que nós temos que o quê? Crescer, amadurecer. Mas devemos ser crianças na dependência de Deus. Como vemos um bebê que, quando tem uma necessidade, seja de fome, seja fisiológica, seja de dor, seja de sono, ele não age por conta própria, ele simplesmente clama aos pais. Só que qual é a maneira de um bebê clamar aos pais? Chorar. Nós não precisamos chorar para Deus nos atender. Nós precisamos orar, expor para Ele a situação, falar o que está acontecendo, mostrar para Ele: eu preciso da sua ajuda, ainda que sejam coisas pequenas ou ainda que elas sejam o quê? Grandes. E o nosso Deus, como um bom pai, como uma boa mãe, virá ao nosso socorro, ao nosso encontro para nos ajudar. Entendeu a mensagem? Você entendeu? Então vamos tomar essa atitude. O que nós vamos orar agora? Nós vamos colocar diante de Deus a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos, e Deus vai operar. Vamos ficar de pé?